Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente das Plantas. Hoje é a lição 114. Falarei sobre a agricultura orgânica e a compreensão do princípio inteligente nesta marcha. Estou trazendo uma compreensão de uma visão integral das plantas. As plantas como um ser social, biológico, psicológico e espiritual. Essa visão integral das plantas não é vista ainda no mundo acadêmico oficial, não é vista ainda nas escolas de agronomia, do estudo estudioso da botânica, de um modo geral, de várias matérias diferentes que existem. Então, a agricultura orgânica é um capítulo muito importante porque, sem sombra de dúvida, a agricultura orgânica vai crescer até chegar a um ponto que ela será dominante, ou vai ser mais agricultura orgânica e menos a agricultura inorgânica que é feita hoje. Mas vamos trazer algumas compreensões para as nossas reflexões. A terra, é muito importante entender que terra doente, planta doente, animal doente e homem doente. A terra está sendo esgotada pelo plantio e recupera pelo rodízio de lavouras e fertilização com humus. É muito importante essa compreensão da fertilização com humus, que nós vamos ainda trazer uma discussão ainda. Trata a terra artificialmente, assim, a fim de forçá-las a dar lucros. É o que normalmente a maioria tem feito. Trata a terra pensando só no lucro. Não estão entendendo que o equilíbrio natural do solo precisa de esforço e de muita paciência. É preciso entender isto. A terra, em vez de amada, ela está sendo violada. A terra está sendo violada e o preço que a sociedade pagará é muito caro por isto. A terra protesta pelos abusos, ou alguém tem dúvida que está tendo protesto pelo próprio abuso do homem. A terra, com esses abusos, pode até morrer. Ela precisa, o homem, acordar para entender que a terra é um tesouro que precisa ser conservado, porque sem esse tesouro vai ter dificuldade a sobrevivência do próprio homem. O uso de fertilizante inorgânico e de venenos pesticidas no início da boa produção. Então, usar fertilizante inorgânico e pesticidas no início da boa produção. Mas esses fertilizantes de nitratos, sobretudo, contaminam o solo, contamina a água superficialmente, contamina os lençóis de águas. Esses lençóis subterrâneos, eles contaminam. Nitratos no homem, mais ou menos, não prejudica. Os nitratos no homem, mais ou menos, porém, porque o homem pega os nitratos, está nas plantas, ele vai ingerir isto. Ele, quando esse produto lá no intestino, no trato intestinal, as bactérias do trato intestinal faz uma combinação com a hemoglobina. As bactérias trabalham fazendo essa combinação. Hemoglobina no sangue e impele condições normais de oxigênio. As condições normais que o oxigênio seria transportado pela hemoglobina para todos os nossos células, será transportado e ela vai causar transtorno, porque ele vai causar dificuldade para fazer esse transporte. E ela vai causar mais transtornos, sobretudo nas crianças. Há uma série de doenças provocadas isso. Então o homem coloca nitratos no terreno,
vai para a planta ou vai para a água, e normalmente esses nitratos chegam no homem, que não faz muito problema, mas as bactérias que estão no trato intestinal, ela vai fazer uma combinação que vai dar problema para a hemoglobina. E nas crianças o arraso é pior. Então você veja, a terra, ela precisa ser refletida. O que é que estamos fazendo com ela? O humo no solo apresenta nitrogênio e vários nitratos pela vegetação que seca e apodrece. Ou seja, morre uma planta, ou ela foi jogada ali, até resto de animais também, ela vai ter decomposição natural, e nessa decomposição vai ter nitratos, vai ter nitratos ali no solo. Essa composição ele chama humo, ou seja, é uma composição orgânica, é uma fertilização orgânica e não fertilização inorgânica que é feita hoje pelos fertilizantes numa busca desenfreada de dinheiro, na maioria das vezes. Estão colocando excesso de nitrogênio, de potássio, de fósforo e de cal. Está colocando muito isso. Isso está criando transtornos. Nós vamos entender por que é importante essa compreensão. O fertilizante artificial, em vez de natural, o humo. Então aí que a predominância hoje, há um gasto imenso com fertilizante artificial. E esse gasto faz com que a terra inicialmente produza alguns resultados, mas depois o preço será enorme. Então a sociedade vai ter que precisar usar o humo. Isso é mais fácil do que o homem pode imaginar. O excesso de fertilizante vai para o solo, para as águas locais e vai para os animais e os homens. Então vai para as plantas, para os animais e os homens, e fica no solo e vai para as águas. O milho, que é um dos produtos que é muito usado para a alimentação, não só dos homens, dos animais, de uma série de coisas que o milho é usado. O Brasil é um grande produtor de milho, como os Estados Unidos, e milho, soja, então hoje colocam muito fertilizante. O milho, com muitos fertilizantes de nitratos, sobretudo, tem dificuldade de transformar o caroteno em vitamina A. O milho, ele tem uma facilidade de pegar o caroteno, é uma reação que tem dentro, acontece, e transforma em vitamina A. Ela não tem dificuldade quando usa muito fertilizante disso. O gado alimentado com ração, tem que gado e outros animais que alimentam com ração, que do milho. Com esse milho, ração, apresentou deficiências de vitamina D e E por causa desta ração com nitratos. E teve dificuldade de engordar, nem reproduziu normalmente. Então, olha mesmo o que o jeito está fazendo, o milho cresce fácil, aparentemente é uma vantagem, mas é uma vantagem transitória. Eu só queria lembrar que há séculos atrás ninguém usava fertilizantes, nem inseticidas, e sempre houve grande produção de alimentos. Não desaparecia os elementos químicos que normalmente é usado na agricultura, porque tem mecanismo para fazer isso, e o humo é um dos caminhos de fazer isto. O homem não usava e a terra não ficou improdutiva. Agora é que ela corre o risco de ficar improdutiva daqui a alguns anos. A alimentação está super nitrogenada.
Muitos cientistas da agricultura defendem a indústria de fertilizantes. Muitos cientistas. Tem empresas de fertilizantes que oferece emprego para o agrônomo recém-formado e defender o produto dele lá para os agricultores, para os fazendeiros. Ela usa, porque o jeito agrônomo está ensinando e ele faz. E tem muitos cientistas que é defensor da indústria de fertilizantes. Até agora são poucos cientistas que defendem o fertilizante natural, o humo. Poucos que ainda estão, a grande maioria está defendendo a indústria de fertilizantes, porque dá a impressão inicial de ser muito boa. Não estou dizendo que não precisa ter, não estou dizendo que ele não trouxe contribuições, estou dizendo que estão querendo colocar como a única solução, e o tempo vai fazer o caminho mudar, vai ser uma hora. Você vai entender por que isso. Bactérias que ajudam na fixação do solo, no solo. Existem muitas bactérias, como tem fungos, como tem uma série de seres unicelulares. Mas as bactérias, elas ajudam na fixação do solo do nitrogênio, porque o nitrogênio, ele está solto, o nitrogênio tem no ar e tem no solo. Ele pega esse nitrogênio no solo e ela ajuda a fixar esse nitrogênio no solo. Então, as bactérias que ajudam a fixação do solo de nitrogênio para produzir, por causa do nitrogênio artificial, nitratos. Então, estão colocando o nitrogênio artificial pelos nitratos. E essas bactérias que fazem esse trabalho, como é que fica? Vai obrigar cada vez o fazendeiro ficar mais dependente desse fertilizante artificial. É como se estivesse viciando a terra, viciando as bactérias. A agricultura cada vez mais depende de fertilizantes artificiais e bactérias do solo que trabalhava na via natural. Como é que fica? Como é que fica? Quer dizer, está pensando no lucro, mas não está pensando essa harmonia que existe, porque as bactérias é muito importante, as bactérias e os fungos, muito importante na agricultura. As bactérias, ela tem uma simbiose com a maioria das plantas, ou ela prepara o terreno, por exemplo, para ajudar a fixação, sobretudo do nitrogênio, mas ela também faz isso com fósforo, faz isso com enxofre, mas o que acontece, e ela ajuda a fazer essa comunicação pelas raízes, nas micorrizas, e ela ajuda a fixação para as plantas, e as plantas fornecem substâncias para essas bactérias. Essa simbiose é muito importante. Existe embaixo da plantação um tapete de micorrizas que está fazendo esse trabalho. E esses fertilizantes estão destruindo esse tapete natural de micorrizas. É preciso começar a refletir. Não é só o lucro que dá imediatamente. O solo saudável, pega um solo saudável, a experiência que tem, aí bota um capim natural e um capim cheio de fertilizante. Apesar do capim cheio de fertilizantes ter mais bonito e mais verde, a vaca prefere o capim natural. Por que será que ela prefere? Ela não vai no outro. Ela só vai no outro quando não tiver o outro para ela. Então, isto, ela sabe de uma forma inconsciente. É uma inteligência do inconsciente dela. Inteligência instintiva, que ela sabe que a outra é melhor. O solo,
com fertilizante artificial parece ideal para os químicos. Na sua análise, os químicos acham que é ideal, na sua análise. Não é ideal para a terra. É ideal para os químicos que trabalham com isso. Não é para a terra. Não é para os fungos, as bactérias que trabalham na fertilização natural. Não é ideal para as plantas, para os animais e para os homens. É algo assustador a quantidade de fertilizante. Um fazendeiro toma empréstimo para fazer uma plantação, a parte de fertilizante, ele nem recebe o produto, já sai direto na conta da empresa que vai distribuir. E esses fertilizantes têm causado um mal incrível, porque inclusive ele coloca, às vezes muitos, nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que eles mais usam, nitrogênio, fósforo, potássio, esses elementos inorgânicos, que eu vou falar depois um capítulo só sobre esses nutrientes inorgânicos, para a gente entender como é que essa cadeia funciona. É importante entender isso. O relacionamento do homem com o solo está sendo alterado. O relacionamento do homem com o solo está sendo alterado, porque o homem confia mais nos fertilizantes artificiais do que nos fertilizantes naturais. E ajuda a aumentar esses fertilizantes naturais, ajudaria, mas ele está confiando mais nos artificiais. E isso está fazendo aumentar as doenças degenerativas no homem, no animal e nas plantas. Muitas doenças degenerativas, a razão está na alimentação, está nesse fertilizante artificial. Não estou sendo contra o fertilizante, há necessidade. Os fertilizantes trouxeram grande discernimento para você entender, inclusive, muitas pesquisas sobre os elementos nutritivos das plantas, foi depois do estudo do fertilizante. Mas, nesses 100 anos, ele está dando um problema na Terra muito mais do que esses anos todos que passaram. A maioria dos fertilizantes é uma combinação de óxido de cálcio com potássio, fósforo e nitrogênio. A maioria é isso, tem isso. Apesar das plantas precisam de outros elementos, mas eles colocam esse como são os principais e usam muito. Aí você vai ver esse cidadão aqui, ó, o Barão Justo von Liebig, é um químico alemão. Lá atrás, ainda não tinha esse conhecimento. Olha o mal que ele fez sem querer. Ele disse que tudo que a planta precisa existe na cinza das plantas queimadas para diminuir a sua natural orgânica. Ele não disse nada, mas pesou muito. E as pessoas até hoje usam a técnica de queimar, achando que a cinza é tudo que a planta precisa. Não é bem assim, mas tem. Agora está dando um problema por causa das queimadas, que está dando uma grande discussão, então estão proibindo mais queimadas. Mas assim mesmo o número de queimadas é muito grande, porque é quase que cultural. E esse químico foi um dos que contribuíram com isto, porque era um cientista que estava dizendo o que as pessoas às vezes faziam na sua ignorância. Von Liebig disse que na cinza de plantas queimadas estão os minerais necessários. Ele disse que precisa dos minerais. A maioria das vezes, as plantas, às vezes vai trabalhar composto. Não é nem ele não trabalha, por exemplo, com o nitrogênio. Ele trabalha geralmente com os nitratos. É assim que ele trabalha. Ele vai trabalhar e a natureza se encarrega. Você pensa como o nitrogênio tem uma grande quantidade espalhada no universo.
Quando tem o relâmpago, aquela carga do relâmpago, carga elétrica, que separa o hidrogênio do oxigênio na água que está, aquela carga elétrica, ele vai, separa o hidrogênio do oxigênio da molécula da água, que fica com bastante carga positiva e negativa, junta com o nitrogênio que está solto e forma um ácido com nitrogênio. E esse ácido a chuva leva para o solo e é absorvida pelo solo. É esse ácido que muitas vezes é trabalhado pelas bactérias para que as plantas absorvam. Ela absorve na maioria das vezes na forma de compostos. Então a natureza já faz isso. Não há necessidade do homem exagerar como faz. Mas o lucro, a ganância faz com que as pessoas trabalhem muito isto. O livro vou ler, A Química e Sua Aplicação na Agricultura e na Fisiologia. Venenos e a natureza, o que acontece mais veneno e natureza? Vai apresentar resistência. Os animais que estão lá, esses micro-seres, eles vão apresentar resistência. A bactéria, o fungo vai ficar resistente. Umas vão morrer, outras vão ficar resistentes. As que ficarem resistentes, o que acontece? Você joga ali. Ele está jogando para melhorar a terra para fazer, mas ele não está levando nem em conta que está matando as bactérias. Mas muitas resistem. Quando resiste, ele vai ter que colocar agora venenos mais fortes, porque aquele não é suficiente. Ele vai colocar mais veneno natural mais resistente. Mais venenos e mais resistência dos seres vivos que estão ali. Mais venenos mais fortes e mais pragas, mais resistentes cada vez. Até onde isso vai parar? Está aumentando a carga, porque você tinha lá 10 milhões de bactérias, morreu 9 milhões, esse 1 milhão que sobrou, ele é resistente. Até mesmo pouca que sobrou, ela é resistente. Aí pode colocar à vontade que não vai matar. Aí vai desenvolver outras pragas mais resistentes, veneno mais resistente, que é o que tem sido feito. É assim que funciona. Cada vez vão dando coisas mais fortes. Quando a qualidade piora, a qualidade porque está piorando, o poder nutritivo vai diminuir. Ou alguém tem dúvida disso? A exaustão do solo, de forma lenta e generalizada, que é o que está acontecendo, como está acontecendo, essa devastação precisa parar, porque senão a sobrevivência humana estará ameaçada. Olha o que eu estou dizendo. Esse abuso de fertilizante e venenos, inseticidas, vai precisar diminuir. Porque senão vai diminuir. Ainda há necessidade disto, mas aí vai precisar que cada vez fazendeiros grandes comecem a usar o humo. Porque quem tem usado agricultura orgânica são pequenos produtores. Precisamos aumentar essa agricultura. Às vezes o agricultor grande ele não tem paciência, porque tem que esperar um pouco, tem que fazer rodízio. Ele precisa esperar um pouco para começar a responder. Mas já existe alguns grandes despertando. Por enquanto, ainda é mais quase que uma agricultura familiar, os produtores de agricultura orgânica. A fertilidade do solo está ameaçada pelo lucro fácil, pela ganância, pelo egoísmo e pela ignorância. Abordagem de química inorgânica no solo sem levar em conta o princípio inteligente dos seres viventes. O que acontece é o seguinte, as pessoas não estão levando em conta
do princípio inteligente. Não é discutido isto no meio acadêmico, na agronomia, não é discutido na botânica, não é discutido na fitopatologia das plantas, não é discutido. Se não é discutido, você não leva em conta. Então, mas ali há uma cadeia, o solo, os seres com bactérias, fungos, algas unicelulares que estão ali, a planta, o animal, o homem, é uma cadeia. Você, quando desequilibra esta cadeia, que foi formada com o correr do tempo, que tem suas lojas. O sujeito pensa como? O que é que o homem pensa? Ele destruindo, por exemplo, esses seres. Como é que vai ajudar a planta a fazer a simbiose com esses seres? Como é que ela vai absorver? E ela precisa deles. Vê o próprio ser humano, tem dentro dela bactérias. O sujeito toma, às vezes, remédio forte, destrói a flora bacteriana, começa a dar problema. Há uma cooperação entre todos. Então nós temos que estar em harmonia, inclusive com a natureza, com os animais, com as plantas. E essa harmonia só vamos entender quando tiver um olhar integral. Olhar integral. O homem tem seu corpo, seu perispírito, seu corpo mental, corpo espiritual, mas o animal tem, a planta tem, a bactéria tem, e está tudo se encarregando. Muitos pensam que o solo é uma substância inerte, estática e sem vida. Tem muita gente que pensa isso. Pois o solo é dinâmico e vivo. O solo é dinâmico e vivo. Quer ver um exemplo que eu vou dar aqui para vocês interessante? As minhocas, chamada de anelídeos, constituído de mais de 100 segmentos aneliformes, as minhocas penetram na terra como se fosse um arado natural. Ela penetra, ela se nutre do próprio solo, é como se ela engolisse, e eliminando depois para produzir rica camada na terra. A minhoca é um arado natural. Terra que tem minhocas, muita, é boa. Esses venenos, esses inseticidas estão destruindo esta população de minhocas. Estão destruindo um arado natural. E aí o homem vai ficar dependendo de quê? Dos fertilizantes? Se ele já tem isso natural, ele talvez precisasse complementar com a engenharia, com o estudo que você pode fazer, muito pouco, mas na maioria das vezes não há necessidade. Só o rodízio às vezes é suficiente. O rodízio das plantações às vezes é suficiente. O solo endurece onde não tem minhocas. Olha isso aí. O solo endurece onde não tem minhocas. Os cientistas, de um modo geral dessa área, escutam muito o Charles Darwin, que é o cientista que trabalhou a teoria da evolução da espécie junto ao Alfred Wallace. Mas o Darwin que pegou a fama maior, que lançou o livro Origem das Espécies. O Charles Darwin falou sobre o humo produzido pelas minhocas. Ele falou da importância, mas a maioria dos cientistas que trabalham nessa área de fertilizante não esquece que o Darwin chamou a atenção disso. As minhocas podem desaparecer com tantos fertilizantes artificiais e pesticidas.
Olha, se você fica olhando uma região boa, nós temos regiões ali como aquela plantação que não acaba mais de soja, de milho, de algodão, enchendo de pesticida e de fertilizantes. Eu acho que as minhocas estão desaparecendo. E quando as minhocas desaparecerem, o preço que nós vamos pagar é muito caro. Se John Russell, em seu livro As Condições do Solo e o Crescimento das Plantas, olha o que ele diz, o John Russell, no seu livro As Condições do Solo e o Crescimento das Plantas. Olha o que ele falou. 1 grama de solo tratado com esterco de curral há 29 milhões de bactérias. Vou repetir. 1 grama do solo tratado com esterco de curral há 29 milhões de bactérias. Cai pela metade o número de bactérias com o solo tratado com fertilizante químico. Isso, 1 grama de solo, 29 milhões de bactérias. Só porque colocou já cai a metade, mais a metade. Ainda o John Russell, o que ele diz? Num acre de terra boa, tem 4 toneladas de bactérias. Quando elas morrem, se converte em humo. Ela se converte. A morte dela faz a terra ainda ficar melhor, vira humo. No solo, além de bactérias, actinomicetos, algas de lugares úmidos, protozoários, fungos desprovidos de clorofila, levedura, bolores, cogumelos, seres unicelulares. Veja bem o estrago que os fertilizantes artificiais e pesticidas fazem no solo. Os fungos associam com as raízes das plantas, formando o que ele chama de micorrizas. Há um tapete, que essas micorrizas ajudam, essas raízes ajudam a absorver água e absorver os nutrientes, principalmente porque as bactérias facilitam que esse nutriente seja recebido pelas plantas. E as plantas vai dar compensação para as bactérias de substâncias que ela produz. O que acontece com esse excesso? O que é que nós estamos fazendo? Há uma necessidade imensa de ser discutido isto. Há uma necessidade, às vezes, aqueles cientistas que ganham dinheiro das empresas de fertilizantes e de pesticida para dizer que é melhor fazer pesquisa dele, dizendo que melhorou a produção, melhora até um tempo, porque tem lugares que você pega os poços de água, já está contaminada com muito nitrogênio, e é ruim para a saúde. Você pega, às vezes, uma planta, bota muito nitrogênio, fica, às vezes, bonito, aquele morango bonito, lindo, mas sem gosto. Nós vamos ter que fazer uma revisão. A agricultura natural, orgânica, vai precisar crescer. E a agricultura orgânica está em acordo na compreensão
dessa integração solo, planta, animal, homem. Há muita necessidade de refletir. E nós vamos precisar isto, e com a compreensão espiritual nós vamos entendendo. Como é que a planta, por exemplo, absorve isto? Pega uma planta, quando vai nascer uma semente, ele enche de veneno a semente. Antes de nascer, é tanto veneno que os passarinhos que comem ela já morrem quando faz E aqueles venenos no fenômeno embriológico, ali quando vai aquela semente produzir. Nós sabemos que a maioria dos remédios é escrito assim, contraindicado nos primeiros meses de gravidez. E colocar veneno nas sementes que vai plantar, não vai cair nessa regra contraindicada dos primeiros meses de gravidez? Porque será absorvido e vai fazer parte da planta. E vai fazer parte da planta e vai causar transtorno na planta. E causando transtorno na planta, causa transtorno no animal e no homem. Nós vamos ter que fazer grandes reflexões sobre isto. Então, a compreensão da agricultura orgânica vai aumentar. Ela vai crescendo devagarzinho, vai chegar uma hora que será dominante no meio. Será dominante por quê? Porque o povo vai exigir de baixo para cima. Já existem países que estão começando a dar predominância ao material orgânico. A procura começa a ser grande, já tem supermercado que já tem uma prateleira, uma mesa grande, já vendendo produtos orgânicos. Porque as pessoas estão procurando os produtos orgânicos. Ainda tão caro, mas quando aumentar a produção, ela vai ficar mais barata, porque o humo é mais barato do que os fertilizantes pesticidas. Nós vamos continuar ainda nessa sequência. Como nós estamos falando, o princípio inteligente das plantas, isso precisa ser discutido. Que Deus guarde vocês, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso.